Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da maquiagem. Isso mesmo, você tá no canal certo, eu sou o Thomas Moser e aqui eu falo sobre história da arte. E aí você pode se perguntar, por que você vai falar sobre história da maquiagem num canal onde você fala sobre arte? Eu vou mostrar pra vocês que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Primeiramente, gostaria de trazer à memória de vocês um povo específico, o povo egípcio. Certamente, sempre que eu falo dos egípcios, você lembra de alguma imagem que você tenha visto representando algum faraó, algum deus egípcio, ou até mesmo as pirâmides, né? E quando você lembra desses personagens que eu trouxe agora mesmo a vocês, vocês podem se recordar que a figura dos homens ou das mulheres ele sempre tem uma maquiagem bem marcada, né? Primeiramente, vamos falar aí sobre uma maquiagem num tom negro, que está disposta ao redor dos olhos ou então das sobrancelhas. Professor, eles faziam isso somente por um viés estético? Eles estavam preocupados com a sua aparência? É claro que a preocupação estética ela existe, mas aqui entre os egípcios não é o primordial. Lembrem-se que eles estão numa área desértica, numa área árida, né? Há muito sol e muitas vezes não há sequer uma nuvem no céu para poder fazer ali um metro quadrado com sombra, para que eles possam se refrescar. Então aquele lugar com um ar muito seco, um sol escaldante, deixa tudo muito quente. E aí, pensando que nós temos aí uma areia clara, né, tudo isso chega aos olhos também de um modo bem agressivo. Então, essa composição negra que eles passavam nos olhos e na sobrancelha, ela funcionava como um óculos solar que refreava a luz para não chegar diretamente nos olhos, né? E uma outra coisa também, da qual essa primeira substância que eu falo a vocês, né, ela possuía, era de fixar ali as poeiras que vinham da areia, né? Não deixando que chegasse logo aos olhos, tendo contato logo com os olhos, fazendo com que eles ficassem irritados. Então nós temos essa primeira maquiagem aí que já atuava nesse sentido. Mas aí, pessoal, o que eu quero falar para vocês mesmo é de um outro estilo de maquiagem que surge mais ou menos ali no 4º milênio, né, entre o Egito Antigo. Como que surge essa maquiagem? Por que que surge? Então vejam só, durante esse período eles começam a cultivar o hábito, a cultivar o desejo, né, de terem pedras preciosas. E essas pedras preciosas elas serviam para ornamentar os seus toaletes e também para ornamentar as mulheres, né? Então elas carregavam essas pedras preciosas. E é desse hábito de carregar pedras preciosas que nós vamos ver surgir na arte alguns objetos, né? Alguns objetos bem pontuais que serão decorados com motivos artísticos. E aqui eu estou falando, por exemplo, de bolsas de couro que eram decoradas, que eram pensadas artisticamente para guardar esses objetos preciosos. Entre essas pedras preciosas também estava a pedra malaquita, que era uma pedra verde malva. E o que eles faziam com essa pedra verde malva? Eles começaram a triturar ela para poder utilizar como uma sombra de maquiagem. Olha só, essa sombra num tom verde, né, ele servia também para, além de esteticamente, né, embelezar as mulheres, refrear a luz solar, atuar como um protetor solar, né? Então esse tom verde atuava como um protetor solar. E essa pedra verde malaquita ela também tinha uma substância, né? Uma substância associada ao cobre que servia para repelir os insetos. Então a gente está falando de uma área, de uma região árida, né? Onde possivelmente haviam vários mosquitos, então essa pedra também atuava nesse sentido. Então é claro que logo eles começaram a dar um sentido mágico para essa pedra verde malaquita, porque olha só quantos benefícios trazia
para a vida daquele que a usava. E é justamente por ter esse caráter mágico que o seu preparo era imbuído de um sentido ritual. Então, como que eles preparavam? Como eles transformavam uma pedra em um pó próprio para ser passado sobre as pálpebras? Isso era feito num recipiente chamado paleta. Vocês podem ver aqui, eu trago para vocês um exemplo de paleta, né? Então, essa pedra ela era moída, ela era triturada dentro dessa paleta. Com o que ele era triturado? Era triturado com um soquete, que muitas vezes tinha uma forma de um animal. Então olha só, vocês percebem que aqui todas as coisas estão muito relacionadas com o sentido ritual, com o sentido artístico e também com a própria história da maquiagem, porque a gente está falando de um recipiente chamado paleta, né? Onde as maquiagens são guardadas hoje? Guardadas em paletas, certo? Então essas paletas que nós temos aqui dos egípcios antigos, elas eram decoradas com motivos historiográficos, né? Então aqui nós vemos representações de cenas da própria história dos egípcios. Então nós vemos que aí de um costume de se maquiar, mas não somente para a questão estética, mas também para se proteger dos raios solares, para se proteger dos insetos, fez com que fossem criados inúmeros objetos artísticos que compõem toda a cultura de um povo específico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre as relações entre história da arte e história da maquiagem. Se você gostou de saber um pouco mais sobre as questões que envolvem o Egito Antigo, que envolvem a história da maquiagem, não esqueça de curtir esse vídeo e também de compartilhar com os seus amigos que gostariam de saber mais sobre esse tema. Inscreva-se no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!